Martha Hoffman nunca imaginou que sua vida seguiria um padrão tão comum, mas encontrava conforto nessa previsibilidade. Ela trabalhava como representante comercial farmacêutica para uma empresa de suprimentos médicos de médio porte, com sede em Charlotte, Carolina do Norte. Seus dias de semana consistiam em visitar clínicas e pequenos hospitais em toda a região, apresentar catálogos de produtos e negociar pedidos em grandes quantidades com gerentes de compras. O trabalho exigia atenção constante, mas raramente trazia desafios inesperados. Ela dirigia pelas mesmas rotas, visitava as mesmas instalações e mantinha relacionamentos com o mesmo grupo de profissionais médicos ano após ano. Seu marido, Lucas Hoffman, gerenciava uma empresa de coordenação de eventos de médio porte, especializada em reuniões corporativas e celebrações privadas. Seu escritório ocupava um espaço comercial modesto perto do distrito comercial, onde ele lidava com reservas, contratos com fornecedores e logística de agendamento. O negócio exigia ligações telefônicas constantes, ajustes de última hora e reuniões noturnas frequentes com clientes que só podiam se encontrar após o horário comercial padrão. Lucas frequentemente descrevia o trabalho como exigente, mas gratificante, embora raramente elaborasse sobre dificuldades específicas, além de mencionar as flutuações sazonais na demanda. A casa deles ficava em um bairro tranquilo, construído na década anterior, onde as ruas faziam curvas suaves, passando por casas de tijolos uniformes, com pequenos jardins na frente e garagens anexas. Os vizinhos se cumprimentavam educadamente, mas mantinham distância, criando uma atmosfera de distanciamento amigável comum em novos empreendimentos suburbanos. Martha e Lucas compraram a casa 4 anos após o casamento, considerando-a um passo necessário para a estabilidade e não um sonho realizado. A maioria das noites seguia um ritmo semelhante. Martha voltava do trabalho por volta das 6, enquanto Lucas chegava entre 7 e 9, dependendo das reuniões com clientes. Eles preparavam jantares simples juntos ou compravam comida em restaurantes próximos. A conversa durante as refeições abordava assuntos rotineiros, compromissos futuros, reparos domésticos, contas que precisavam de atenção e planos vagos para tirar férias que nunca chegavam a ser agendadas. Nenhum dos dois insistia em discussões mais profundas. A comunicação entre eles funcionava adequadamente, sem exigir intensidade emocional. Os fins de semana ofereciam um pouco mais de variação. Ocasionalmente, eles iam a feiras locais. Visitavam lojas de materiais de construção, pensando em projetos que adiaram indefinidamente ou assistiam a filmes em casa enquanto compartilhavam uma garrafa de vinho. Lucas preferia filmes de ação, enquanto Martha gostava mais de documentários, então eles alternavam as escolhas sem discutir. Amigos da rede de negócios de Lucas às vezes os convidavam para reuniões, das quais participavam quando era conveniente. Martha percebeu que Lucas parecia mais animado nesses eventos, envolvendo-se facilmente em conversas sobre tendências do setor e compartilhando histórias de clientes difíceis. Ela participava menos ativamente, respondendo perguntas quando questionada, mas raramente iniciando conversas. O casamento deles não tinha conflitos dramáticos, mas também não tinha um calor especial. Eles nunca discutiam em voz alta ou criticavam um ao outro com dureza. Em vez disso, eles coexistiam, cumprindo papéis práticos, sem investir muita energia emocional. Martha às vezes se perguntava se outros casais viviam o casamento de forma semelhante, como um arranjo funcional baseado em responsabilidades compartilhadas, em vez de uma conexão contínua. Ela não considerava isso um problema, apenas um fato. Lucas mantinha certos hábitos que Martha aceitava como parte de sua personalidade. Ele passava um tempo considerável revisando contratos e respondendo a e-mails até tarde da noite, muitas vezes trabalhando na mesa de jantar com seu laptop aberto e papéis espalhados pela superfície.
Ele mantinha seu telefone sempre ao alcance, verificando mensagens com frequência mesmo durante as refeições. Marta atribuía esse comportamento à natureza de seu negócio, em que os clientes esperavam respostas rápidas e disponibilidade fora do horário normal. Outro padrão consistente envolvia suas noites de sexta-feira. Lucas frequentava regularmente o que chamava de eventos de networking em vários locais em Charlotte, encontros organizados por associações empresariais ou grupos informais de coordenadores de eventos e fornecedores. Ele explicava que manter a visibilidade no setor exigia aparecer, fazer conexões e manter-se atualizado com as tendências emergentes. Essas saídas geralmente duravam várias horas, e ele voltava para casa tarde, às vezes depois da meia-noite. Marta nunca questionou essas ausências. Elas pareciam totalmente razoáveis, dadas as circunstâncias profissionais dele. Financeiramente, eles mantinham uma situação confortável, mas nada extraordinária. Ambos ganhavam rendimentos estáveis, que cobriam a hipoteca, as prestações do carro, os serviços públicos e despesas discricionárias modestas. Contribuíam para contas de aposentadoria e mantinham um fundo de emergência, seguindo conselhos financeiros convencionais, sem entusiasmo ou ansiedade particulares. Lucas lidava com a maior parte das finanças da empresa separadamente, mencionando ocasionalmente meses lentos ou despesas inesperadas, mas nunca de forma a sugerir uma preocupação séria. Marta percebeu que Lucas carregava uma pasta específica para todos os lugares, uma pasta de couro gasta que mostrava anos de uso. Ele a mantinha trancada e guardada no porta-malas do carro quando não estava trabalhando ativamente. Certa vez, quando ela perguntou casualmente por que era necessário trancá-la, ele respondeu que os contratos dos clientes continham informações confidenciais e que manter limites profissionais exigia o manuseio cuidadoso dos documentos. A explicação fazia sentido, e ela não pensou mais nisso. A vida íntima deles havia se estabelecido em uma rotina pouco frequente. O afeto físico ocorria esporadicamente, iniciado sem paixão particular e concluído sem intensidade memorável. Nenhum dos dois reclamava ou sugeria mudanças. Marta presumiu que isso representava a progressão normal em relacionamentos de longo prazo, onde a excitação inicial diminuía naturalmente para uma coexistência confortável. Olhando para trás mais tarde, Marta teria dificuldade em identificar o momento exato em que a normalidade começou a se transformar em outra coisa. A mudança aconteceu gradualmente, acumulando-se em pequenos incrementos que só se tornaram visíveis quando vistos coletivamente. Mas, durante aqueles meses, vivendo dentro do padrão diário, ela não percebeu nada alarmante. A vida continuava avançando em sua direção estabelecida, e ela não tinha motivos para suspeitar que a base sob aquela existência previsível já estivesse se fraturando. As mudanças começaram de forma tão sutil que Marta inicialmente as descartou como estresse temporário. Lucas começou a passar mais horas em seu laptop, mas seu foco parecia diferente. Anteriormente, ele trabalhava com eficiência metódica, concluindo tarefas e fechando o computador. Agora, ele mantinha várias abas do navegador abertas, alternando rapidamente entre as telas sempre que ela entrava na sala. Seus dedos se moviam pelo teclado com um propósito urgente, mas ele não produzia resultados claros que ela pudesse observar. Quando ela fazia perguntas casuais sobre sua carga de trabalho, suas respostas ficavam mais curtas. Ele mencionava clientes desafiadores, mudanças nas demandas do setor e complicações nas relações com fornecedores, mas nunca fornecia detalhes específicos. A imprecisão lhe parecia incomum para alguém que normalmente gostava de discutir estratégias de negócios. Ela tentou perguntar mais diretamente uma vez, perguntando se havia problemas específicos que precisavam de atenção, mas ele respondeu com leve irritação.
sugerindo que ela estava pensando demais nas flutuações normais do trabalho. Seu telefone tornou-se uma presença constante de uma forma que não era antes. Durante o jantar, ele ficava virado para baixo ao lado do prato, vibrando periodicamente com as mensagens recebidas. Ele olhava para a tela com frequência, às vezes no meio da conversa. Sua atenção visivelmente dividida entre as palavras dela e o que quer que aparecesse na tela. Quando ela apontou a distração, ele se desculpou rapidamente, mas continuou com o comportamento. O telefone agora o acompanhava para todos os lugares, até mesmo ao banheiro, algo que ela achava estranho, mas não questionava. Os comentários financeiros aumentaram em frequência. Lucas mencionou o aumento dos custos operacionais, atrasos nos pagamentos dos clientes e despesas inesperadas com equipamentos. Ele sugeriu adiar seus planos vagos de férias e cortar compras não essenciais. Marta concordou sem resistência, assumindo que eram dificuldades comerciais temporárias. No entanto, ela percebeu que ele não forneceu um prazo para quando as condições poderiam melhorar. As preocupações pairavam indefinidamente, sem se resolverem nem se transformarem em crise. Seus eventos de networking às sextas-feiras se expandiram. Em vez de participar uma vez por semana, Lucas agora mencionava compromissos 2 ou 3 vezes por semana. Os eventos, supostamente, incluíam encontros do setor, apresentações de fornecedores e reuniões informais em vários lounges e restaurantes. Ele saía por volta das 8 da noite e voltava bem depois da meia-noite, às vezes perto das 2 da manhã. O padrão se repetia com tanta frequência que Marta parou de esperar por ele. Ela ouvia a porta da garagem se abrindo de madrugada, seguida pelo som dele se movendo silenciosamente pela casa antes de se deitar na cama. Em uma manhã de sábado, depois que ele voltou particularmente tarde na noite anterior, Marta perguntou se essas reuniões realmente exigiam tantas horas. Lucas explicou que conexões significativas aconteciam após o término dos eventos formais, durante conversas casuais que se prolongavam naturalmente. Ele enfatizou que os concorrentes que saíam mais cedo perdiam oportunidades valiosas. Seu tom transmitia uma certeza defensiva que desencorajava mais perguntas. A pasta trancada continuava sendo uma presença constante. Marta observava-o transferi-la do carro para o escritório e vice-versa, com muita atenção. Certa vez, ela percebeu que havia papéis dentro quando ele a abriu brevemente, documentos cobertos com texto denso e colunas numéricas. Antes que ela pudesse focar claramente, ele a fechou e redefiniu a fechadura com combinação. Quando ela comentou que ele parecia particularmente protetor com a pasta, ele respondeu que os acordos de confidencialidade com os clientes exigiam segurança rigorosa dos documentos. A explicação parecia profissional e razoável. Sua presença física em casa diminuiu, mesmo quando ele estava fisicamente presente. Ele passava cada vez mais tempo no quarto de hóspedes, que havia transformado em um escritório doméstico. A porta permanecia fechada por horas, enquanto ele trabalhava lá dentro. Marta podia ouvi-lo fazendo ligações, sua voz baixa e controlada, ocasionalmente elevando-se com ênfase antes de baixar novamente. Ela não conseguia distinguir as palavras claramente através da porta, apenas o tom e o ritmo. As conversas pareciam urgentes, mas contidas. Suas conversas se resumiram a trocas de informações práticas. Eles discutiam listas de compras, agendas de compromissos e necessidades de manutenção da casa. Tópicos mais profundos desapareceram completamente. Marta não conseguia se lembrar da última vez que haviam discutido planos futuros, sentimentos pessoais ou qualquer coisa além da logística imediata. A ausência de substância não pareceu alarmante inicialmente. Muitos casais se acomodavam em padrões de comunicação funcionais.
Só mais tarde ela reconheceria isso como evidência de um afastamento ativo, em vez de uma evolução natural. Os padrões de sono mudaram visivelmente. Lucas ficava acordado até mais tarde, muitas vezes ainda trabalhando em seu laptop à 1 ou 2 da manhã. Algumas noites, ela acordava e o encontrava sentado na sala, olhando para a tela do celular na escuridão, a luz azul iluminando seu rosto. Quando ela perguntava se havia algo errado, ele alegava que não conseguia dormir e estava colocando os e-mails em dia. A explicação parecia plausível, dada a sua carga de trabalho, mas algo em sua expressão sugeria uma preocupação mais profunda. As correspondências começaram a se acumular sem serem abertas. Envelopes de bancos, seguradoras e órgãos oficiais se amontoavam na bancada da cozinha. Marta mencionou isso várias vezes, observando que alguns pareciam urgentes. Lucas olhou para a pilha e prometeu cuidar disso em breve, mas semanas se passaram sem que nada fosse feito. Quando ela se ofereceu para ajudar a organizar a correspondência, ele recusou bruscamente, afirmando que preferia lidar com assuntos comerciais de forma independente. A reação parecia desproporcional à sua simples oferta. Seu apetite diminuiu visivelmente. As refeições que ela preparava eram parcialmente consumidas, e ele frequentemente alegava que não estava com fome ou que já havia comido antes. Suas roupas começaram a ficar diferentes, ficando mais folgadas em seu corpo. Quando ela expressou preocupação com sua saúde, ele atribuiu a perda de peso ao estresse do trabalho e prometeu comer melhor assim que os projetos atuais se estabilizassem. A garantia não parecia convincente. Marta tentou ajustar sua abordagem, dando-lhe mais espaço e reduzindo as perguntas, na esperança de que a distância permitisse que qualquer pressão que ele sentisse diminuísse naturalmente. Ela manteve as rotinas domésticas, cumpriu suas próprias responsabilidades profissionais e evitou criar demandas adicionais sobre o tempo dele. Ela acreditava que a paciência acabaria por restaurar o equilíbrio entre eles. Ela não percebeu que estava observando uma preparação cuidadosamente planejada, em vez de uma dificuldade temporária. As últimas semanas, antes de tudo mudar, intensificaram esses padrões, sem introduzir novos. Lucas simplesmente se tornou mais do que já era. Ausente enquanto presente, preocupado além do alcance e cada vez mais separado de sua vida compartilhada. Marta se adaptou, diminuindo as expectativas e aceitando um novo normal que parecia vazio, mas estável. Ela se convenceu de que essa fase passaria, que os casamentos naturalmente incluíam períodos de desconexão e que o esforço persistente acabaria por trazê-lo de volta. Ela estava errada. A noite em que Lucas desapareceu começou com a mesma rotina que se tornara familiar. Ele mencionou um evento de networking em um local no centro da cidade. Uma reunião organizada por uma associação regional da indústria de eventos. O local era uma boate chamada Pulse, um estabelecimento de nível médio que recebia eventos privados durante as noites da semana, antes de abrir para o público em geral mais tarde da noite. Lucas explicou que o evento aconteceria das 8 até por volta das 11, seguido por uma confraternização opcional depois. Marta estava lendo na sala de estar quando ele se preparou para sair. Ele vestia jeans escuros e uma camisa de colarinho, casual, mas apresentável. Ele verificou seu telefone, pegou as chaves e beijou sua testa rapidamente antes de sair. Seu comportamento não demonstrava nenhuma tensão incomum, nenhuma indicação de que algo fosse diferente das inúmeras saídas anteriores. Ele disse que chegaria tarde e sugeriu que ela não ficasse esperando. A porta se fechou atrás dele com uma finalidade comum. Por volta da meia-noite, o celular de Marta tocou. O interlocutor se identificou como chefe do batalhão do Corpo de Bombeiros de Charlotte. Sua voz mantinha a calma profissional enquanto perguntava se ela era parente de Lucas Hoffman,
Quando ela confirmou, ele explicou que um incêndio significativo havia ocorrido na boate Pulse no início da noite. Equipes de emergência responderam a relatos de fumaça e chamas originadas do sistema elétrico do prédio. O fogo se espalhou rapidamente pela infraestrutura antiga, acionando procedimentos de evacuação. O chefe explicou que a maioria dos participantes foi evacuada com sucesso, mas o caos durante a emergência dificultou a contabilização. Várias pessoas permaneceram desaparecidas por horas após o incidente. Lucas Hoffman aparecia na lista de convidados do local para o evento privado, mas as autoridades não haviam confirmado sua saída segura. O chefe perguntou se Marta tinha notícias do marido desde o início do incêndio. Ela não tinha. Os policiais chegaram à casa dela em menos de uma hora. Fizeram as perguntas padrão. A que horas Lucas saiu, o que ele estava vestindo, se ele havia mencionado encontrar pessoas específicas, se ele tinha problemas de saúde que pudessem afetar sua capacidade de evacuar rapidamente. Marta respondeu mecanicamente, seus pensamentos lutando para se organizar em torno das informações. Os policiais explicaram que as equipes de busca estavam trabalhando sistematicamente na estrutura danificada, verificando se havia alguém preso ou dominado pela fumaça. Ela passou a noite alternando entre o telefone e o noticiário da televisão, que mostrava imagens aéreas da boate cercada por veículos de emergência. A fachada do prédio apresentava danos significativos causados pelo fogo, com janelas quebradas e paredes carbonizadas visíveis mesmo na escuridão. Repórteres entrevistaram testemunhas que descreveram confusão, fumaça densa e pessoas empurrando-se em direção às saídas. Ninguém mencionou ter visto Lucas especificamente. Ao amanhecer, as autoridades concluíram a busca inicial na estrutura. Encontraram um indivíduo falecido em um corredor nos fundos, perto do que havia sido a área de serviço traseira do prédio. O corpo estava gravemente queimado, impossibilitando a identificação visual imediata. Entre os objetos pessoais encontrados nas proximidades estavam fragmentos de uma carteira e um telefone, ambos muito danificados para uma confirmação fácil. Seria necessário fazer registros dentários e análises de DNA para uma identificação positiva. Os detetives visitaram Marta novamente naquela tarde. Eles mostraram a ela fotografias de itens recuperados perto do corpo. Restos de couro carbonizado, que poderiam ser uma carteira, fragmentos de metal de uma fivela de cinto e os restos derretidos de um relógio. O relógio tinha alguma semelhança com um que Lucas possuía, um modelo simples de aço com mostrador escuro. Marta confirmou que ele o estava usando quando saiu. Os detetives anotaram cuidadosamente sua resposta, mas enfatizaram que a identificação formal exigia confirmação científica. A semana seguinte passou lentamente. Marta entrou em contato com a família de Lucas na Alemanha, explicando o que as autoridades lhe haviam dito. A voz de sua mãe se quebrou repetidamente durante a ligação. Seu irmão mais novo se ofereceu para voar até lá, mas Marta sugeriu esperar até que a confirmação chegasse. Ela notificou seus colegas de trabalho e clientes, usando uma linguagem cuidadosa que reconhecia a incerteza, enquanto os preparava para as prováveis notícias. Os registros dentários forneceram o primeiro indicador forte. A estrutura dentária do indivíduo falecido correspondia aos registros de Lucas com probabilidade significativa, embora alguns danos complicassem a certeza absoluta. Seguiu-se a análise de DNA, comparando amostras de tecido com material de referência da escova de cabelo de Lucas. Os resultados chegaram 10 dias após o incêndio. A correspondência genética confirmou a identidade de forma conclusiva. O corpo recuperado da boate Pulse era de Lucas Hoffman. O médico legista determinou que a causa da morte foi inalação de fumaça combinada com queimaduras térmicas.
O relatório indicou que ele provavelmente ficou desorientado no corredor cheio de fumaça e se afastou das saídas, em vez de se aproximar delas. A maneira da morte foi considerada acidental, consistente com outras mortes em incêndios em boates, onde o pânico e a baixa visibilidade causaram erros trágicos de navegação. Marta organizou um pequeno funeral 3 semanas após o incêndio. O caixão permaneceu fechado devido ao estado dos restos mortais. Aproximadamente 40 pessoas compareceram, principalmente contatos comerciais de Lucas e alguns vizinhos. O pastor que fez o discurso nunca tinha conhecido Lucas e se baseou em declarações genéricas sobre perda e memória. Marta sentou-se na primeira fila, aceitando as condolências de pessoas cujos rostos se confundiam. Ela se sentia distante do que estava acontecendo, como se estivesse assistindo a eventos que aconteciam com outra pessoa. Nos meses seguintes, ela funcionou no piloto automático. Continuou trabalhando, dirigindo por rotas familiares e mantendo interações profissionais sem revelar seu entorpecimento interno. Em casa, ela se movia por cômodos que pareciam simultaneamente vazios e cheios de lembranças. Ela deixou os pertences de Lucas praticamente intocados, incapaz de decidir o que significaria descartá-los. A investigação do incêndio concluiu que a fiação elétrica defeituosa nas seções mais antigas do prédio havia provocado o incêndio. Os proprietários da boate enfrentaram citações por violações de segurança e acabaram por resolver várias ações judiciais movidas pelas famílias das vítimas. Marta recebeu um pagamento de indenização 18 meses depois. O valor parecia arbitrário e sem sentido. Ela nunca revisou os registros comerciais de Lucas completamente. O laptop dele permaneceu no escritório em casa, protegido por senha. A pasta trancada ficou no carro dele, que ela acabou vendendo para uma concessionária sem abrir o porta-malas. Ela não procurou acessar os registros telefônicos ou contas bancárias dele, além do necessário para liquidar seus bens. Uma parte dela não queria saber o que ele tinha feito durante aqueles últimos meses. O luto parecia mais simples do que a verdade complicada. 6 anos se passaram nesse estado de suspensão. Marta existia em vez de viver, desempenhando as funções necessárias, enquanto evitava um envolvimento mais profundo. Ela dizia a si mesma que essa era uma dor normal, que a cura exigia tempo que ela ainda não tinha acumulado. Ela não esperava que nada mudasse. Então ela viajou para Miami para uma conferência farmacêutica e tudo o que ela acreditava sobre aqueles 6 anos se despedaçou em um único momento. A conferência farmacêutica ocupou 3 dias em meados de março em um hotel no centro de Miami. Marta participou principalmente porque sua empresa exigia que os representantes de vendas mantivessem créditos de educação continuada. As sessões cobriram novas formulações de medicamentos, atualizações regulatórias e técnicas de vendas que ela já havia ouvido inúmeras vezes. Ela participou minimamente, sentando-se no fundo das salas de conferência e fazendo anotações que não serviam para nada. Na segunda noite, após um dia particularmente longo de apresentações, ela recusou um convite para se juntar aos colegas para tomar uns drinks. Em vez disso, ela saiu do hotel em busca de ar e distância dos espaços lotados da convenção. A noite estava quente, com pedestres circulando casualmente pelas calçadas, repletas de restaurantes e lojas. Ela caminhou sem destino, deixando que o ambiente desconhecido a distraísse de seus pensamentos rotineiros. Após 20 minutos, ela se viu em uma rua repleta de restaurantes ao ar livre. Pequenas mesas ocupavam as calçadas, separadas do tráfego de pedestres por vasos decorativos e barreiras baixas. Ela escolheu um restaurante chamado Marisol, atraída por sua atmosfera tranquila e lugares disponíveis.
Uma recepcionista a guiou até uma mesa perto da borda da área externa, posicionada de forma que ela pudesse observar tanto o interior do restaurante quanto a atividade da rua. Ela pediu uma taça de vinho e examinou o cardápio sem interesse. Ao seu redor, outros clientes conversavam animadamente, suas vozes se misturando ao ruído ambiente. Ela bebeu seu vinho lentamente, grata pelo anonimato de estar sozinha em uma cidade onde ninguém a conhecia. Então, ela o viu. O reconhecimento aconteceu em etapas, cada uma delas aumentando a certeza. Primeiro, ela notou um homem parado perto da entrada interna do restaurante, conversando com uma recepcionista. Sua postura chamou sua atenção imediatamente, a ligeira inclinação para a frente. A maneira como ele gesticulava com a mão direita enquanto mantinha a esquerda ao lado do corpo. Sua respiração parou antes que um pensamento consciente se formasse. Ele se virou ligeiramente, revelando seu perfil. O formato do queixo, o ângulo do nariz, a maneira particular como o cabelo crescia acima da orelha. Tudo se alinhava com as imagens gravadas em sua memória. Sua taça de vinho parou a meio caminho da boca. Uma mulher se aproximou dele, mais jovem que Marta, com cabelos escuros presos em um coque solto. Ela carregava um menino pequeno, talvez com 3 anos de idade, que envolvia seus braços em volta do pescoço dela. O homem sorriu para eles, estendendo a mão para tocar as costas da criança com familiaridade inconfundível. O gesto era gentil, paternal, totalmente natural. A recepcionista os conduziu até uma mesa mais ao fundo do restaurante. À medida que se moviam, o rosto do homem ficou totalmente visível sob a iluminação interna. Não havia semelhança, nenhuma semelhança. Era ele. Lucas, mais velho, mais pesado, com uma barba que ela nunca tinha visto nele, mas absolutamente, inegavelmente ele. O coração de Marta batia forte contra as costelas. Sua visão se estreitou, focando exclusivamente nas 3 figuras que se acomodavam em seus lugares. A mulher ajudou o menino a sentar-se em uma cadeira alta, enquanto Lucas organizava os cardápios e dizia palavras que Marta não conseguia ouvir. Seus movimentos tinham a mesma eficiência que ela lembrava, econômicos e decididos. Por vários segundos, ela não conseguiu se mover. Sua mente lutava para conciliar o homem morto que ela havia enterrado com a pessoa viva sentada a 10 metros de distância, rindo de algo que a mulher disse enquanto entregava um lápis de cera à criança. A impossibilidade lógica colidiu com a certeza sensorial. Ela se levantou abruptamente, sua cadeira raspando ruidosamente contra o concreto. Outros clientes olharam para ela. Ela não percebeu. Ela se moveu em direção à entrada do restaurante, passando entre as mesas com foco singular. Suas mãos tremiam. Sua respiração ficou superficial e rápida. Quando ela chegou à área interna do restaurante, Lucas ergueu os olhos do cardápio. Seus olhos se encontraram diretamente. Sua expressão mudou instantaneamente, a cor sumindo de seu rosto. Por um momento suspenso, eles se entreolharam através do restaurante com reconhecimento mútuo absoluto. Então ele se virou bruscamente, dizendo algo urgente para a mulher ao seu lado. Ela parecia confusa. Ele se levantou rapidamente, colocando dinheiro na mesa e alcançando a criança. A mulher protestou, gesticulando para a situação em que mal haviam chegado, mas Lucas insistiu com agitação visível. Ele levantou o menino da cadeira alta e se dirigiu para a saída dos fundos, com a mulher seguindo-o com preocupação perplexa. Marta atravessou o restaurante, ignorando um garçom que perguntou se ela precisava de ajuda. Quando chegou à saída dos fundos, ela se abriu para um beco já vazio, exceto por lixeiras comerciais e veículos de entrega estacionados. Ela saiu, olhando para os 2 lados. Nada. Eles haviam desaparecido na multidão noturna de Miami. Ela ficou parada no beco por vários minutos, com o corpo todo tremendo. Lentamente, o pensamento prático voltou.
Ela pegou o celular e fotografou o beco, a entrada dos fundos do restaurante, tudo que pudesse ajudá-la a lembrar detalhes precisos. Abriu o aplicativo de notas e digitou freneticamente: Restaurante Marisol, Miami, 17 de março, 20h47, Lucas Hoffman, vivo, com mulher e criança, fugiu quando foi reconhecido. Ela voltou pelo restaurante, parando na recepção. Sua voz soou estranha aos seus próprios ouvidos quando perguntou se a recepcionista se lembrava do homem com a mulher e a criança que acabara de sair repentinamente. A recepcionista se lembrava deles, mas não sabia nada além do nome da reserva. Becker. Grupo de 3 pessoas, nenhuma outra informação. Marta voltou para o hotel atordoada, a noite quente de Miami parecendo surreal e distante. Em seu quarto, ela se sentou na cama e ficou olhando para as anotações em seu celular, lendo-as repetidamente para confirmar que eram reais e não produtos de sua imaginação exausta. Lucas estava vivo. Ele não tinha morrido no incêndio. Ele tinha partido deliberadamente, construído uma nova vida e formado uma família, enquanto ela passou 6 anos acreditando que ele tinha morrido. Marta não dormiu naquela noite. Ela se sentou encostada na cabeceira da cama do hotel, olhando para a tela do celular, revivendo o momento em que seus olhos se encontraram. A imagem se repetia com brutal clareza. O rosto dele perdendo a cor, o reconhecimento instantâneo, a retirada em pânico. Não havia como se enganar sobre o que havia acontecido. Ele a viu e fugiu. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Não voltaria para Charlotte até encontrar provas concretas. Não se podia confiar na dor, o choque distorcia a percepção, mas as evidências eram objetivas. Ela precisava de algo inegável. Depois que as sessões da conferência terminaram naquela tarde, ela voltou ao restaurante Marisol. A recepcionista do turno do almoço era diferente da noite anterior. Marta explicou que estava tentando localizar alguém que tinha visto jantando lá, descrevendo Lucas, a mulher e a criança. A recepcionista consultou os registros de reservas e confirmou que um grupo com o nome Becker tinha reservado uma mesa para as 20h30 da noite anterior, mas tinha saído logo após a chegada, sem fazer o pedido. Marta perguntou se a reserva incluía informações de contato. A recepcionista afirmou que a política impedia o compartilhamento de detalhes dos clientes. No entanto, ela acrescentou que a maioria das reservas era feita por meio de uma plataforma online que exigia números de telefone. Ela não pôde fornecer o número, mas confirmou que havia um em seu sistema. Marta caminhou metodicamente pelos quarteirões ao redor, mostrando a foto antiga de Lucas em seu celular para funcionários de restaurantes, lojas e seguranças de prédios. A maioria demonstrou um desinteresse educado. Um segurança do lado de fora de uma torre residencial estudou a foto por mais tempo do que os outros. Ele disse que o homem parecia um pouco familiar, possivelmente um morador, embora não pudesse ter certeza. Quando Marta pressionou por detalhes, ele se recusou, citando regulamentos de privacidade. Ela voltou à torre depois que o turno do segurança terminou. Um outro funcionário da segurança estava na recepção. Marta se aproximou com uma história inventada sobre tentar localizar seu irmão, que havia se mudado para Miami, mas cujo endereço exato ela havia perdido. Ela mostrou a foto. O segurança examinou-a brevemente e abanou a cabeça, afirmando que não podia confirmar ou negar a identidade dos residentes. Frustrada, mas não derrotada, Marta posicionou-se do outro lado da rua do edifício. Esperou 3 horas, observando as pessoas a entrar e a sair. Ao aproximar-se à noite, finalmente viu-os. A mulher do restaurante saiu a empurrar um carrinho de bebê com um menino a caminhar ao seu lado. Lucas não estava com eles, mas a presença deles confirmou a ligação ao edifício.
Marta os seguiu à distância enquanto caminhavam para um parque próximo. Ela os fotografou discretamente, capturando imagens nítidas da mulher e da criança. Quando eles voltaram ao prédio 40 minutos depois, ela os observou entrar pelo saguão principal, notando que o indicador de andar parou no 8º andar. Naquela noite, ela usou bancos de dados de registros públicos acessíveis online. Ela pesquisou os registros de propriedades e aluguéis do condado de Miami-Dade, filtrando pelo endereço do prédio e cruzando com o nome Becker. Um resultado apareceu. Marcus Becker, listado como inquilino na unidade 814. O registro incluía uma cópia digitalizada do contrato de locação com uma assinatura. Ela ampliou a assinatura na tela do celular. A caligrafia correspondia ao estilo característico de Lucas, a maneira particular como ele formava a letra M e o ângulo acentuado do K. Ela tinha visto a assinatura dele em inúmeros documentos ao longo do casamento. Era a caligrafia dele aplicada a um nome falso. Uma pesquisa mais aprofundada revelou que Marcus Becker tinha uma carteira de motorista da Flórida emitida 4 anos antes. O banco de dados não incluía fotografias, mas confirmava que a carteira estava ativa. Ela também encontrou registros de registro comercial que mostravam Marcus Becker como proprietário de uma pequena consultoria de planejamento de eventos, operando no mesmo endereço residencial. As evidências se acumularam em uma conclusão inegável. Lucas não havia morrido no incêndio da boate em Charlotte. Ele havia encenado seu desaparecimento, assumido uma identidade falsa, se mudado para Miami, começado um negócio e construído uma família com outra mulher. O cadáver identificado por meio de evidências dentárias e de DNA era de outra pessoa, alguém cuja identidade permanecia desconhecida. Marta compilou tudo o que havia reunido. Fotografias do restaurante e do parque, capturas de tela de registros públicos, documentos de locação, registros comerciais e relatos detalhados por escrito de ambos os avistamentos. Ela organizou os materiais em uma única pasta digital e fez backup em várias plataformas. Na manhã seguinte, ela voou de volta para Charlotte e dirigiu diretamente para o departamento de polícia. Ela solicitou falar com detetives que lidavam com casos arquivados ou investigações de fraude. Após uma espera de 2 horas, 2 detetives a entrevistaram em uma pequena sala de conferências. Ela apresentou suas evidências metodicamente, guiando-os passo a passo por cada descoberta. Os detetives ouviram com atenção crescente. Quando ela terminou, eles fizeram perguntas esclarecedoras sobre a investigação do incêndio, o processo de identificação usado 6 anos antes e a certeza de seu avistamento em Miami. Marta respondeu a cada pergunta com precisão, fornecendo datas, horários e detalhes específicos que demonstravam credibilidade. Um detetive fez algumas ligações enquanto o outro revisava sua documentação. Eles explicaram que se seu relato se provasse verdadeiro, Lucas havia cometido vários crimes graves: fraude de identidade, fraude de seguro, falsificação relacionada a uma investigação de morte e, potencialmente, crimes financeiros relacionados ao fechamento de seu negócio. Em 48 horas, os detetives de Charlotte coordenaram com as autoridades policiais de Miami. Eles verificaram o endereço residencial, confirmaram a existência de Marcus Becker nos bancos de dados locais e obtiveram imagens de segurança do prédio. As imagens mostravam um homem que correspondia à descrição de Lucas entrando e saindo regularmente, muitas vezes com a mulher e a criança que Marta havia observado. Os detetives também reabriram a investigação do incêndio na boate. Eles revisaram os registros de identificação originais e descobriram irregularidades significativas.
A amostra de DNA de referência, supostamente proveniente da escova de cabelo de Lucas, havia sido processada por um laboratório que mais tarde enfrentou questões de acreditação. A correspondência dentária, embora inicialmente considerada provável, continha ambiguidade suficiente para que conclusões alternativas fossem possíveis se examinadas com ceticismo. Mais significativamente, os registros financeiros das semanas anteriores ao incêndio revelaram saques sistemáticos das contas comerciais de Lucas, totalizando quase $80.000. O dinheiro havia sido convertido em cheques bancários e sacado de maneiras destinadas a evitar o acionamento de requisitos de relatório. O padrão sugeria uma preparação deliberada, em vez de uma atividade comercial rotineira. 3 semanas após o relatório de Martha, a polícia de Miami prendeu Marcus Becker do lado de fora de seu prédio. Ele não resistiu. Quando a polícia de Miami deteve o homem que se identificava como Marcus Becker, eles o transportaram para uma delegacia local para ser processado. A análise padrão de impressões digitais confirmou o que Martha já sabia. As impressões correspondiam às registradas para Lucas Hoffman, tiradas anos antes durante uma verificação de antecedentes de rotina para o licenciamento comercial. O homem sentado na sala de interrogatório era legal e biologicamente Lucas Hoffman, oficialmente declarado morto 6 anos antes. Os detetives de Charlotte chegaram a Miami em 48 horas. Eles entrevistaram Lucas extensivamente. Embora ele tenha invocado seu direito à representação legal rapidamente e dito pouco além de confirmar sua verdadeira identidade. Seu advogado, um advogado criminalista de Miami, aconselhou silêncio total sobre como ele havia encenado o desaparecimento ou cujo corpo havia sido identificado em seu lugar. Os investigadores reabriram o caso do incêndio na boate com nova urgência. Eles reexaminaram as evidências da cena e descobriram que o indivíduo falecido carregava documentos de identificação que mais tarde foram considerados falsificações sofisticadas. A identidade da vítima real acabou surgindo por meio de canais alternativos de investigação. Um morador de rua chamado Christopher Wade, cujo desaparecimento havia sido relatado por um operador de abrigo na mesma época do incêndio. Wade tinha aproximadamente a mesma altura e constituição física de Lucas, e os registros dentários sugeriam que ele havia recebido cuidados dentários inconsistentes, o que complicou as tentativas iniciais de identificação. Os detetives teorizaram que Lucas havia encontrado Wade, possivelmente oferecendo dinheiro ou ajuda, e lhe fornecido documentos falsificados com o nome de Lucas. Quando o incêndio começou, Wade morreu no caos, enquanto carregava documentos de identificação que apontavam para Lucas. Não ficou claro se Lucas havia previsto o incêndio ou simplesmente aproveitado uma oportunidade inesperada. As evidências apoiavam ambas as possibilidades, sem confirmar nenhuma delas. A mulher que morava com Lucas em Miami, identificada como Sandra Reeves, prestou depoimento aos investigadores expressando total choque. Ela testemunhou que conhecera Marcus Becker 4 anos antes através de uma liga esportiva recreativa comunitária. Ele se apresentara como um viúvo cuja esposa havia morrido em um acidente de carro. Ele trabalhava com planejamento de eventos, mantinha horários regulares e demonstrava estabilidade consistente. Eles namoraram por 18 meses antes de morarem juntos. O filho deles nasceu 2 anos após o início do relacionamento. Ela nunca suspeitou que ele vivesse sob uma identidade falsa ou que outra família existisse em seu passado. Os promotores acusaram Lucas de fraude de identidade, fraude de seguro relacionada a uma apólice de seguro de vida que Martha havia recebido, falsificação de registros de óbito e crimes financeiros relacionados a dívidas comerciais que ele havia evitado por meio de seu desaparecimento.
O caso passou por procedimentos pré-julgamento durante vários meses antes de chegar ao julgamento. Os procedimentos no tribunal foram metódicos e emocionalmente contidos. Os promotores apresentaram registros financeiros mostrando as dívidas comerciais crescentes de Lucas nos meses anteriores ao seu desaparecimento, totalizando mais de US$ 200 mil em contratos não pagos com fornecedores e empréstimos comerciais inadimplentes. Eles demonstraram a liquidação sistemática de ativos e a retirada cuidadosa de fundos nas semanas que antecederam o incêndio. Eles mostraram como ele havia obtido documentos de identidade falsos e estabelecido a persona Marcus Becker antes do incidente na boate ocorrer. Marta testemunhou sobre os últimos meses de seu casamento, descrevendo mudanças de comportamento e crescente sigilo. Ela relatou tê-lo reconhecido em Miami com precisão que não deixava margem para dúvidas razoáveis. Sandra Reeves testemunhou sobre a vida que Lucas havia construído em Miami, inadvertidamente destacando o elaborado engano que ele mantinha há anos. A defesa de Lucas tentou apresentar alegações de grave sofrimento psicológico, argumentando que ele havia sofrido um colapso mental que prejudicou seu julgamento. Avaliações psiquiátricas ordenadas pelo tribunal contradisseram essa narrativa. Os especialistas consideraram-no mentalmente competente, capaz de planeamento complexo e consciente das implicações legais e morais das suas ações ao longo do período relevante. Quando lhe foi dada a oportunidade de se dirigir ao tribunal antes da sentença, Lucas levantou-se e falou brevemente. Disse que se sentia preso por circunstâncias fora do seu controle e acreditava que desaparecer era a única solução para problemas insuperáveis. Expressou arrependimento pelo dano causado, mas não ofereceu nenhuma explicação detalhada sobre o seu raciocínio ou planeamento. A sua declaração durou menos de 2 minutos. O júri proferiu veredictos de culpado em todas as acusações após 3 horas de deliberação. O juiz condenou Lucas a 12 anos de prisão estadual, com elegibilidade para liberdade condicional somente após cumprir um mínimo de 8 anos. Ordens de restituição adicionais exigiram que ele reembolsasse o valor do seguro de vida que Marta havia recebido, juntamente com outros custos associados à investigação falsa. Marta compareceu à sentença, mas saiu imediatamente depois. Ela dirigiu de volta para Charlotte e voltou ao trabalho na semana seguinte. Os colegas que sabiam do caso perguntaram como ela se sentia. Ela deu respostas breves e neutras que desencorajaram uma conversa mais profunda. Ela vendeu a casa que dividia com Lucas e se mudou para um apartamento menor do outro lado da cidade. Ela se livrou dos pertences restantes dele sem cerimônia, doando a maioria dos itens para instituições de caridade e descartando o resto. A pasta trancada, eventualmente aberta pelos investigadores, continha registros financeiros detalhados que documentavam toda a extensão do colapso de seus negócios e notas cuidadosas sobre como estabelecer uma nova identidade. 6 meses após o julgamento, Marta recebeu uma carta de Sandra Reeves. Era breve e formal, pedindo desculpas por ter participado inadvertidamente do engano e expressando esperança de que Marta pudesse encontrar paz. Marta leu uma vez e arquivou sem responder. Não havia nada útil a dizer. Os anos se acumularam lentamente. Marta continuou trabalhando, manteve conexões sociais mínimas e viveu com limites emocionais cuidadosos. Ela não namorava nem buscava novos relacionamentos. Quando as pessoas perguntavam sobre seu passado, ela oferecia explicações simples e factuais que impediam perguntas adicionais. Ela pensava em Lucas ocasionalmente, não com raiva ou saudade, mas com perplexidade persistente. Ela nunca entendeu que combinação de medo, egoísmo ou desespero levou alguém a abandonar sua vida tão completamente. O julgamento proporcionou uma resolução legal, mas não clareza psicológica.
Ela aceitou que algumas perguntas não têm respostas satisfatórias e que nem sempre é possível encerrar um capítulo. Aprendeu a viver nessa incerteza, seguindo em frente não porque tivesse se curado completamente, mas porque continuar era a única opção prática. A vida, ela finalmente compreendeu, não exigia uma resolução para continuar. Simplesmente continuava, independentemente do que permanecesse inacabado.